Glória a Deus. Quero saudar a igreja e a todos que celebram conosco nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Cumprimento aqueles que nos visitam mais uma vez, dizer da nossa alegria, do nosso contentamento em estarmos juntos nesse mesmo propósito de celebrar a glória de Deus. Cumprimento também aqueles que estão em casa, mas estão acompanhando pela transmissão. Que Deus os abençoe e que sejam tocados pelo poder de Deus, como nós que aqui estamos, né? No mesmo propósito. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, que bênção esses 3 dias. Hoje é o 3º dia dessa conferência, mas ao longo desse mês todo nós temos meditado, aprendido acerca de família. O Senhor tem falado conosco e grandes ensinamentos nós temos tirados para a nossa edificação. E que cada coisa que você recebeu do Senhor aqui como algo precioso seja guardado para que você coloque em prática no teu viver. Aleluia. Eu quero parabenizar a família do Vitor, da Alana e da Ana Vitória. Onde eles estão aí? Só acenem. Lá na galeria, né? A Ana Vitória está no departamento infantil. A família está crescendo, né? Vem aí mais um herdeiro. Glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Então vamos estar colocando no nosso coração, orar por essa família abençoada, para que essa gestação venha com, né, com muita saúde, com muita calma, mas essa bênção que o Senhor concede a esse casal. Glória a Deus por isso. Queremos avisar que teremos na próxima semana as atividades, né, normais da igreja. Então os trabalhos estarão acontecendo normalmente, né? Nós temos culto no templo. Quarta-feira é o culto de oração e ensino, mais geral, né? E a sexta-feira é o culto da restauração. Eu quero fazer um desafio aos irmãos. Deus colocou no meu coração hoje, e eu não tenho nada preparado ainda, irmãos, é um desafio mesmo. Mas eu quero começar uma série de mensagens na sexta-feira, não sei quantas, não me perguntem, porque eu não tenho nenhuma ainda. Sobre o tema, os 400 anos de silêncio. Os 400 anos de silêncio. Depois do profeta Malaquias, o cânon do Velho Testamento fechou, e por 400 anos não houve profeta. Por 400 anos Deus não falou através de ninguém. E aí você tem esse espaço aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e normalmente as Bíblias, quando terminam no Velho Testamento para o Novo Testamento, tem algumas páginas em branco ali. E o Senhor vai falar conosco sobre esse tema. Tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos repetir um tema mais uma vez da nossa conferência. Põe a tua casa em ordem. Vamos mais uma vez. Põe a tua casa em ordem. Glória a Deus. Abra sua Bíblia e vamos, mesmo sentados, né, como os irmãos estão, Isaías 38, 1. Esse versículo que já foi lido antes, mas vamos fixar bem. Diz o texto: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amon, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Que o Senhor nessa noite use a sua palavra santa para nos abençoar, para nos ensinar, para nos instruir, para que isso que nós vamos ouvir nessa noite do Senhor sirva para fortalecer as nossas famílias. Eu posso ouvir um amém? Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, que coisa maravilhosa esse encontro nessa noite, esse ajuntamento de pessoas
que, movidas pelo Espírito Santo, estão aqui para dizer que te amam, para dizer que confiam em ti, mas para dizer também que querem te ouvir falar. Por isso, ó Deus, usa-nos para a edificação do teu povo, que nada, absolutamente nada, possa atrapalhar o nosso entendimento, a nossa concentração. Que o teu Espírito possa agir livremente em nosso meio e em cada vida. É a oração que fazemos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema dessa conferência é uma ordem dada por Deus. Essa ordem está sendo dada a um homem chamado Ezequias. Ele era rei de Judá. E a Bíblia diz que Ezequias estava doente. E muito grave aquela enfermidade. Ele estava à beira da morte. Deus então chama o profeta Isaías. Isaías é o profeta de Deus naquele tempo, e diz ao profeta que ele deveria ir até o palácio do rei e dizer que o rei ia morrer. Irmão, Deus não manda o profeta ir lá para ministrar a cura. Deus não manda o profeta ir lá para levar uma bênção especial. Ele chega lá e vai dizer para ele que ele vai morrer, mas que antes dele morrer, ele tem que colocar a casa dele em ordem. Agora imagine a situação do profeta. Você ir até o palácio do rei, que está moribundo lá, e quando o profeta entra, a expectativa é que o profeta, como um porta-voz do Senhor, venha trazer a bênção, a restauração, a cura. O profeta vem para dizer: eu vim aqui para dizer que vai acontecer isso mesmo, está todo mundo pensando, tu vai morrer. Misericórdia, né, irmãos? Mas sabe, o profeta não fala o que ele quer falar. O profeta de Deus fala o que Deus determina. O que Deus determina. E eu vou falar algumas coisas nessa noite que talvez não seja confortável para falar, mas foi aquilo que Deus determinou que eu falasse. Eu vou falar exatamente aquilo que Ele colocou no meu coração para falar a todos vocês. E aquilo que Deus fala para nós é o nosso melhor. Amém? Glória a Deus. Quem era Ezequias? Vamos conhecer um pouquinho mais acerca desse rei. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele assumiu o reinado ainda jovem, após a morte do seu pai, o rei Acais. Ele tinha 25 anos, mas o pai já vinha há algum tempo passando para ele algumas das funções reais. E depois que ele assumiu, ele governou por 29 anos. A Bíblia não diz qual a enfermidade de Ezequias, mas a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Ele foi um homem muito admirado pelos súditos. As pessoas falavam muito bem do rei Ezequias. Ezequias foi um homem temente a Deus. Era um crente fervoroso. A Bíblia mostra que Ezequias era um homem de oração, irmãos. Mas gente boa também adoece. Homem de Deus também morre, irmãos. Estava
no hospital e olhando a angústia dos familiares, dos pacientes, que tudo que querem é ver os seus familiares curados, bem, de volta para o lar. E nós oramos pelas pessoas, porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos enfermos, crer na restauração. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus é que determina o tempo e a jornada de cada um de nós aqui nesse mundo. Eu estava dizendo, se Deus for ouvir a oração de todo familiar que tem alguém doente, que não quer que morra, o mundo vai lotar, porque ninguém morre mais, né? Porque ninguém quer. Nós oramos, Deus é quem decide. E nós humildemente aceitamos a orientação divina. Mas o que chama atenção nesse texto é essa ordem que é dada. Por que aquele homem está morrendo? E Deus manda o profeta na casa dele dizer para ele: coloca a tua casa em ordem antes de morrer. O que o Senhor estava querendo dizer a Ezequias? Por que Ezequias está recebendo essa orientação à beira da morte? Ei, coloca a tua casa em ordem. E meus irmãos, essa palavra vai ecoar na mente de cada um de nós, porque todos nós temos família. E o que o Senhor falou a Ezequias naquela época, vai falar a cada um dos que estão aqui nessa noite: coloca a tua casa em ordem. E Deus falou aquilo ali a Ezequias, irmãos, em primeiro lugar, porque Ezequias havia recebido uma casa desorganizada e não podia repetir o erro. Ele não podia fazer a mesma coisa que o seu pai fez. Meus irmãos, quando você olha o contexto todo, o pai de Ezequias foi o rei Acais, e Acais foi um péssimo rei, um péssimo exemplo para o seu filho, uma família bagunçada. E Deus está dizendo para Ezequias: você não pode cometer o mesmo erro que o seu pai cometeu. Não deixe a tua família bagunçada. Escuta uma coisa, o fato de você ter vindo de um lar desajustado não é desculpa para que a tua casa seja desajustada. Não é desculpa. Se fosse depender do exemplo, Ezequias estaria o tempo todo dizendo: bom, mas meu pai não foi exemplo para mim. Eu não tive exemplo na minha casa, é por isso que eu estou com a minha casa desorganizada. Deus está dizendo: ei, coloca a tua casa em ordem. Eu não quero saber se você veio de um lar desajustado. Você não pode estar olhando para trás e usar como justificativa para repetir os mesmos erros. Meus irmãos, cada um de nós responderemos diante de Deus pelos nossos atos. Eu não vou responder pelos atos dos meus pais, eu irei responder pelos meus. Os meus pais tiveram uma família como eu tenho a minha. Ele vai responder a Deus pela família que Deus deu, e agora daqui para frente é eu com a minha. É uma história de muita gente mostrar usando o mau exemplo dos antepassados para justificar erro. Aqueles que não foram obedientes à palavra como exemplo para andar na desobediência.
Ei, o meu exemplo não é um desobediente, a minha referência é a palavra. Você vai falar, o camarada sai com uma, para ser crente como fulano de tal. Você não tem que ser crente como fulano de tal, você tem que ser crente de acordo com a palavra. Se esse fulano de tal é crente de acordo com a palavra, ok. Se não é, é a palavra. Para ter uma família como fulano de tal, você não tem que ter como referência fulano de tal, mas o que a Bíblia ensina acerca de família. Por isso Deus está dizendo para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, não passa à frente a desorganização que você recebeu. Mas quando Deus está dizendo para Ezequias colocar a casa em ordem, irmãos, é porque nada, absolutamente nada, justifica diante de Deus a negligência, as nossas responsabilidades familiares. Não vai existir um argumento que tu vá colocar diante de Deus para a tua negligência com a tua família. Deus não aceita, irmãos. Ezequias está à beira da morte, está doente. Enfermidade não justifica, irmãos, negligenciar as tuas responsabilidades familiares. Não justifica. Você é pai e mãe quando está saudável, mas você é pai e mãe quando está enfermo. As responsabilidades são as mesmas. Ei, as tuas responsabilidades familiares não cessam porque você está desempregado. Não cessa porque você está ganhando pouco. Eu vou falar, história de pai está alegando que não paga pensão para filho porque está ganhando pouco. Que história é essa? As tuas responsabilidades não desapareceram. E como é que fica? Agora porque está ganhando pouco, vai ficar passando necessidade, vai ficar passando, vai se esconder atrás dessa justificativa diante de Deus? Não. Te vira, dá teu jeito, corre atrás, é tua responsabilidade. As tuas responsabilidades familiares, elas não diminuem porque você trabalha. Mas é que eu estou trabalhando muito, ok. Mas você continua sendo responsável diante de Deus pela tua casa. Porque eu tenho o meu ministério na igreja. Ok, meu irmão, mas o teu ministério na igreja não te exime das tuas responsabilidades. Pelo contrário. Porque eu sou pastor, mas eu tenho família, eu tenho uma responsabilidade com a minha família, e ela não cessa porque eu tenho tantas ovelhas para cuidar. Não, as primeiras ovelhas estão dentro da minha casa. Estou aqui com os irmãos, amanhã 7 horas da manhã eu estou lá no hospital, minha mãe está internada lá, 7 horas começa o meu turno, pois estou lá. Não, é minha mãe. É assim, irmão, diante de Deus é assim. Nada justifica as nossas negligências, irmãos. Jesus nos deu exemplo. Jesus tinha família. Quando Jesus estava na cruz, crucificado ali, provavelmente o pai já tinha falecido. Segundo os estudiosos,
ainda na adolescência de Jesus, provavelmente José tinha falecido. Mas Maria continuou com ele, acompanhava sempre que podia as reuniões, os encontros. E no dia que Jesus estava lá no Calvário, sendo crucificado, ela estava ali no meio da multidão, ela estava de frente para ele. Com toda a dor, com todo o sofrimento, com todo o peso do pecado, com toda a injustiça, Jesus não se esqueceu da sua mãe. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Olha isso aqui. João 19, versos 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, ou seja, a tia de Jesus, Maria, mulher de Cleópatra, e Maria Madalena. Versículo 26. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, uma referência a João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, ou seja, a João, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Maria já tinha com certeza mais de 50 anos. Era uma viúva. A família de Jesus era pobre. Jesus está no leito de morte, mas ele está preocupado com a sua mãe. E ele está dizendo: João, cuida da minha mãe. Dê assistência para ela. Não deixe a minha mãe desamparada. E o texto diz que a partir daquele dia, João levou a mãe de Jesus para a sua casa e cuidou dela até o último suspiro. Então, sofrimento, dificuldade, problema, não é motivo para ninguém negligenciar as suas atribuições familiares. Mas uma terceira coisa que explica aquela ordem dada por Jesus a Ezequias: põe a tua casa em ordem. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequias, ele só tinha plano para a sua família durante a sua existência. Ezequias só tinha plano para a sua família até a sua morte. E eu vou explicar melhor. Tempos depois desse episódio, nós sabemos que Ezequias orou e Deus mandou o profeta Isaías ir lá e disse que daria para ele mais 15 anos de Estônia. Está dizendo que os descendentes dele, irmãos, seriam levados para uma terra estranha, seriam arrancados, e lá seriam humilhados. Ser eunuco era uma humilhação, quando era uma imposição. Você tinha que abdicar de ter família, você tinha que abdicar da tua sexualidade, em muitos casos você era castrado. Olha que palavra dura. Você sabe o que Isaías diz, versículo 8? É boa a palavra do Senhor que você falou, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Irmãos, quando Deus mandou Isaías entregar essa palavra dura, é porque Ezequias tinha cometido um grande erro. E Deus está dizendo: você vai sofrer, a tua descendência vai sofrer as consequências do teu erro. Isso era muito duro. E Ele está dizendo: é bom isso, porque enquanto eu viver vai ter paz. Isso vai acontecer depois que eu morrer. Ué, e depois que ele morresse, ele não tinha mais nada a ver com a família dele? Que coisa, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dia, você não estará mais nesse mundo, mas a tua família vai continuar. A tua família vai continuar existindo.
E nós devemos lutar para que a nossa família viva bem, enquanto nós existirmos. E quando nós não existirmos mais, eu quero que a minha família continue vivendo bem. Eu me preocupo com a minha família hoje, mas eu me preocupo com a minha família amanhã. Eu quero ver a felicidade dos meus filhos, mas eu quero que os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, que talvez eu nunca vá conhecer, mas que eles continuem bem. Ezequiel está dizendo, não, mas enquanto eu viver, vai estar tudo tranquilo. Você sabe que tem gente assim em relação à família? Ele só se preocupa com a família enquanto ele está na existência. E às vezes diz cada coisa, irmãos, cada coisa. E nós precisamos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Enquanto eu viver, ok, depois que eu viver, vocês podem acabar tudo. Que história é essa? Então depois que eu morrer, não importa mais o que vai acontecer com a minha família? Com os meus descendentes? Eu escutei um dizendo, depois que eu viver, vocês podem virar bicho. Meu Deus! Então eu só tenho planos para minha família, aqueles planos que os meus olhos vão alcançar. Não pode ser assim, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu oro a Deus para que a minha família viva bem, nos dias em que eu posso gozar da companhia deles, mas quando o Senhor me levar, eu peço a Deus que continue guardando, continue cuidando, continue protegendo, continue abençoando a minha posteridade, porque assim aprendi do Senhor. Gênesis capítulo 26 mostra que Deus se preocupa com isso, irmãos. Deus se preocupa com você e com os da tua família que virão muito depois de você. Gênesis 26, 4. O Senhor está falando a Isaac, filho de Abraão. E o Senhor está abençoando Isaac. E olha a amplitude da bênção, olha a extensão da bênção. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Irmãos, para alguns isso aqui é bênção, mas só para minha descendência. O Senhor está falando, pois é, irmãos, é bênção. Saber que de você, da tua família, ainda virão muitos homens de bem, mulheres de bem, servos de Deus, fiéis ao Senhor, pessoas honestas, que viverão dando um bom testemunho. E é isso, irmãos, que nós devemos orar ao Senhor também. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Olha isso aqui. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Ele está pensando no bem-estar dele, dos filhos dele, dos filhos dele e na sua continuidade. Nós aprendemos isso do Senhor. Eu não posso ter planos para minha família que se esgotem apenas na minha existência, mas eu quero que o mesmo Deus que tem me sustentado, que tem me guardado, que tem estado com a minha família presente, esteja com a minha família em toda a sua posteridade. Isso é colocar a casa em ordem. Mas quando Deus está falando para Ezequias, põe a tua casa em ordem, é porque Ezequias tinha um filho.
Quando Deus conversou com ele, Ezequias era casado, tinha família. E com certeza Deus estava olhando coisas que Ezequias, nos seus muitos afazeres, nas suas muitas preocupações, não estava observando. Irmãos, quando Ezequias morreu, ele deixou um filho com 12 anos. Eu não sei se tem mais, porque a Bíblia não dá mais detalhes, mas esse dá. E esse filho seria o seu sucessor, 12 anos. E o nome desse menino era Manassés. E mesmo tendo alguns conselheiros, quando Ezequias morreu, Manassés assumiu. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a história diz? Que Manassés foi o pior rei que existiu na história de Judá. Depois de muito tempo, os judeus queriam apagar da memória o reinado de Manassés. Enquanto o pai foi uma bênção, o filho foi uma tragédia. Enquanto o pai dava orgulho, o filho causava vergonha. Manassés cometeu sandices em Israel. E quanto tempo Ezequias teve para conversar com esse menino? Sabe, irmãos, historicamente, quando você observa, os filhos de reis, os príncipes, eles são educados com muito cuidado, mas geralmente sofrem um problema da ausência dos pais. O pai encarregado dos muitos afazeres, geralmente coloca o cuidado, a orientação na mão de tutores. E às vezes crescem como mimados, crescem sem limites. Nós tivemos um problema aqui no Brasil. Dom João VI, quando veio residir no Brasil, ele com a sua esposa, o príncipe Dom Pedro, que mais tarde vai ser Dom Pedro I, tinha aproximadamente 8 anos de idade. Ele pouco conversava com o pai não tinha tempo para o filho. O pai amava muito, mas não tinha tempo. E o menino cresceu sem limites. O menino cresceu mimado. O menino cresceu sem aceitar um não. E um dia o pai foi embora e ele teve que assumir o governo do Brasil. E ele teve muitas dificuldades, porque não aceitava conselho, porque tinha dificuldade de aceitar orientação, de aceitar não. E chegou um momento que ele não suportou o peso da responsabilidade, porque foi criado como um irresponsável. Assim também foi Manassés. Eu vou mostrar só um fragmento do que Manassés foi capaz de fazer. E talvez Ezequias nunca imaginasse que seu filho fosse capaz de ir tão longe. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. E se você em casa for mais curioso e pegar o capítulo 33 de 2 Crônicas, você vai observar as sandices de Manassés. Agora Manassés está governando, ele governa por muito tempo. Irmãos, todo dia era uma loucura. O povo ficou apavorado com Manassés. Versículo 6, ele já é casado, ele já tem família, ele já tem filhos. O texto diz que ele chegou a queimar seus filhos. Olha isso aí. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Ele levou os filhos, irmãos, para sacrificar a deuses estranhos. Matou as crianças. Ele praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E recorreu a médios e consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova.
provocando-o a ira. Irmãos, olha, Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é compreensivo, mas Manassés foi capaz de ir além do que se conseguia imaginar. E Deus ficou furioso com Manassés. No mesmo capítulo, versículo 11, 33, 11. Olha o que o texto diz: por isso, o Senhor enviou contra eles o comandante do exército do rei da Síria, ou seja, contra Manassés e seu exército, os quais prenderam Manassés. Olha, o rei foi feito prisioneiro. E não foi por causa de uma guerra comum, foi fruto da desobediência, da falta de temor a Deus. Colocaram-lhe um gancho no nariz. Um gancho no nariz. Interior, você observa, tem boi que se coloca uma argola. Neguinho usa isso hoje em dia para fazer graça, né? Uns achando que é moda. Pois é, no interior não é assim não. Colocou um gancho, irmãos, no nariz. Algemas de bronze. E agora, imagine a cena. Aquele menino que foi criado, irmãos, com todo o privilégio, com todo o conforto, o filho do rei. Agora seu pai não existe mais. Mas jamais Ezequias imaginava a cena. O seu filho querido agora está sendo arrastado como um animal pelas ruas, preso por uma argola no nariz, com algemas, servindo de ridículo, sendo arrastado. Quantas vezes nós negligenciamos, irmãos, alegando que estamos muito atarefados, e uma situação dessa é capaz de dilacerar o coração de qualquer pai, de qualquer mãe. Escuta isso. Ninguém será completamente realizado na vida se fracassar dentro de casa. Ninguém. Foi uma referência, foi elogiado em todos os lugares que passou. Mas não adianta você ser o bom lá fora e ser uma decepção dentro da tua casa. Se é a alegria das pessoas lá no teu trabalho, e se é a tristeza, o motivo de choro da tua casa, você nunca vai conseguir ser completamente feliz. Ezequias achava que o reino dele começava da porta da casa dele para o mundo. Mas o nosso reino começa dentro da nossa casa. É ali o primeiro lugar que nós temos que acertar. É ali o primeiro lugar que nós temos que ser motivo de alegria. É ali o primeiro lugar onde nós temos que ser motivo de bênção. É ali, irmãos, onde nós vamos aprender a amar. É ali onde nós vamos aprender a perdoar. É ali onde nós vamos aprender a cuidar uns dos outros. Por isso o Senhor está dizendo: põe a tua casa em ordem. Quando Deus disse a Ezequias que ele deveria colocar a casa em ordem, pois ia morrer, sabe o que Ezequias fez? A Bíblia diz que Ezequias foi orar, porque ele era um homem de oração. Irmãos, orar é sempre um excelente começo. Você quer que a tua casa esteja em ordem, esteja ajustada, de acordo com a vontade de Deus. Orar é sempre um excelente começo. Mas não é tudo. Não é tudo. Porque alguns acham, irmãos, que orando vai resolver tudo. E nós temos que depois partir para as atitudes. Não adianta só a oração, tem que ter ação.
ele foi orar. Mas quando você pega o capítulo 39 de Isaías, mostra que mais na frente, Ezequias cometeu um grande erro. O rei da Síria organizou um exército para invadir Judá. E esse homem envia um mensageiro a Ezequias. E ele chega todo cortês, todo diplomata, falando com Ezequias, que ouviu falar acerca da fama, acerca do caráter, e que ele era um homem de oração, que Deus ouvia a sua oração, e ele trouxe presentes para Ezequias, e Ezequias não conhecia aquele homem, não conhecia as suas intenções, não conhecia o seu coração. Sabe o que Ezequias fez? Abriu a porta da sua casa para um estranho, que tinha vindo para semear a destruição, para semear a tragédia, para colher informações acerca dos pontos vulneráveis da casa, do palácio, do reino de Ezequias. E mais uma vez, irmãos, eles vão viver tempos difíceis. Escuta uma coisa, se você quer colocar a tua casa em ordem, pastor, tem algumas coisas desajustadas na minha família, tem algumas coisas que precisam ser reposicionadas na minha família. Para você colocar a tua casa em ordem, primeiro a tua vida tem que estar em ordem. A tua vida tem que estar em ordem. Como é que você quer colocar ordem na tua casa se a tua vida está bagunçada? Como é que você quer ver os teus filhos crescendo ajustado se você está em desajuste com o Senhor? Eu não posso cobrar o que eu não estou conseguindo dar, irmãos. Então primeiro eu tenho que cair em mim, na presença do Senhor, e dizer: Senhor, eu quero um ajuste, eu quero um conserto na minha vida, a minha vida está fora de lugar, eu vou lutar pela minha família, mas eu preciso consertar a minha vida primeiro. Você precisa em primeiro lugar dar exemplo, e dar exemplo é cuidar de mim, é cuidar da minha relação com Deus. Se você quer ter a tua casa em ordem, você precisa tirar da tua casa aquilo que provoca desordem. E às vezes, irmão, nós estamos querendo colocar em ordem, e nós colocamos dentro da nossa casa algo que causa desordem, que causa desajuste. Nós permitimos aquilo ali. Existe um problema psicológico, ou sei lá, mais amplo ainda, que geram pessoas que passam a ter o comportamento de acumular coisas. De vez em quando assisto um programa nessas redes de acumuladores, e pessoas que vão se apegando a coisas e vão enchendo, e ele fica achando que aquilo ali vai precisar. Então ele usa uma lata de sardinha lá, e depois ele deixa a lata lá, e ele vai juntando, e ele vai enchendo tanto a casa dele, que daqui a pouco ele não consegue mais andar, de tanto treco, de tanta coisa que ele colocou dentro de casa. Só que aquela porção de coisa que ele não consegue se desapegar, ela não tem utilidade, a não ser nos devaneios dele. E aquilo começa a atrair rato, começa a atrair barata, começa a atrair inseto, e transforma a casa dele num lugar insalubre. E às vezes, irmãos, a nossa casa está em desordem, porque tem muita coisa ali dentro que não tinha que estar, e nós não temos a iniciativa de lutar para tirar. E aquilo está tirando a paz, está tirando a alegria, está tirando a comunhão. Quer a tua casa em ordem? Te livra dos ressentimentos.
Te livra dos ressentimentos. Fica ainda se apegando a uma palavra que foi dita há 30, 40 anos atrás, há 20, eu não sei quanto tempo, para estar de mal com o irmão, para estar de mal com a mãe, para estar cobrando alguma coisa que há muito tempo já tinha que ser arrancada da tua vida, da tua memória. Dobra os pés do Senhor e diga: Senhor, me perdoa por carregar isso tudo dentro da minha casa por tanto tempo. Arranca o ódio do coração, porque isso causou o primeiro homicídio numa família que Deus colocou. Arranca isso. Tira as ofensas. Tira dentro da tua casa as palavras agressivas, as atitudes de desrespeito, porque senão nunca vai estar em ordem, irmãos. E à medida que você vai arrancando essas coisas nocivas, vai colocando coisas que são bênçãos de Deus. Coloca amor, coloca as palavras amáveis, coloca dentro da tua casa o perdão, luta pela paz, promova a presença de Deus. Por isso, assim como o Senhor falou a Ezequias, Ele fala a cada um de nós nessa noite: põe a tua casa em ordem. E que Deus nos abençoe e nos mova nessa direção. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar para abençoar as famílias aqui. Nós queremos que você saia daqui sabendo que Deus ama a tua família. Deus quer ver a tua família bem ajustada. Você pode contar com os céus a teu favor. Você pode contar com os ensinamentos do Senhor ao teu favor. Mas se você precisa de uma igreja, nós estamos aqui para interceder por você, para caminhar com você, para te ajudar também. Porque a igreja deve, meus irmãos, ser um grande ponto de apoio para as famílias. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Nosso Deus e Pai, ó Senhor, que bom te ouvir. Obrigado por essas palavras, e que elas não caiam, ó Deus, no vazio, mas cada coração aqui acolha e aplique naquilo que o Espírito Santo mostrou individualmente. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção no nosso lar, na nossa casa, no meio da nossa família. Que haja paz, que haja união, que haja amor, que haja crescimento, que haja prosperidade, ó Deus. Que o teu poder possa ir nos aperfeiçoando dia a dia, Senhor. Na autoridade do Senhor, nós, ó Deus, como tua igreja, ministramos a bênção sobre todas as famílias aqui representadas. Aleluia.